minha aspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Olá, queridos. Eu trouxe uma reflexão para o meu coração e para o teu coração. Não sei se é um sermão, mas vai ser uma conversa de Papai do Céu comigo e com você em dias e tempos de perseguição, né? E parece que tem época da vida da gente que as lutas perseguem a gente, né? A sequência das coisas acontecendo. E pela insistência de a gente se ver perseguido, atacado, sistematicamente, parece que a cada dia é uma nova luta, né? Mas também uma nova vitória. E eu quis trazer um pensamento, uma reflexão da palavra de Deus no Salmo 23. Salmo 23 é conhecido até em quem não professa a fé cristã. Se você entrar, tem muitos ambientes que você entra e está lá a Bíblia aberta, ou está no Salmo 91 ou no Salmo 23. Se eu estou dentro de um carro, você entra no Uber, está lá a Bíbliazinha de plástico, Salmo 23. Em muitos lugares. E, por sinal, tem muita gente que os únicos versículos que consegue decorar é do Salmo 23. Então, eu tenho outros sermões falando do Salmo 23, versículo por versículo, mas hoje eu quero fazer uma reflexão um pouco diferente, tá certo? Em cima dessa questão da a gente se sentir perseguido, né? Eu fui perseguido, eu acho que fui e sou, porque todo dia eu sofro ataques do inimigo. Eu perco um negócio que não era para perder, assim, não sei onde coloca, eu tenho que orar para Deus repreender e eu encontrar. São ataques, são perseguições, mas eu sei por que isso acontece, tá certo? E eu quero compartilhar a você que mesmo que você esteja se sentindo perseguido pela luta, pela a desaprovação, tem gente que persegue a gente no trabalho e a gente não sabe nem por que fulano me persegue, né? Eu trabalhava uma época numa repartição que tinha 3 evangélicos. Um era muito amigo meu e o outro era o chefe da agência na época e era evangélico. Ele era meio assim. Mas era uma perseguição comigo que chegou um dia que eu disse, meu amigo, me diga uma coisa, você entende, porque eu sou um excelente funcionário, eu não falto, minha produção é lá em cima, e você E a Bíblia diz que eu sou até bem-aventurado quando eu for perseguido por vós. Seria o caso de você estar me perseguindo por eu ser cristão. E o cara não tem nada a ver, não. Depois ele me procurou e disse, mas não quero lhe pedir perdão. Eu não tinha observado isso. Eu disse, rapaz, você é grosseiro comigo, não falar. Você é todo ríspido, você é todo autoritário, né? Orgulhoso, todo... E aqui é um ambiente, todo mundo ali se conhece há 10, 20, 30, tantos anos. Não era ambiente... Então a gente é perseguido. E a leitura que eu queria... O Salmo 23, querido, você pode ler na sua casa, no celular, mas eu quero ler apenas essa parte aqui que diz, certamente que a bondade e a misericórdia
Você pode guardar isso no seu coração? Que talvez se o pastor Marconi dissesse, decore aqui 10 versículos por dia, por semana, por mês, aí você ia... Mas eu estou pedindo para você guardar no seu coração. Assim, às vezes a gente... na minha família eu sou perseguido, porque parece que é uma coisa comigo, todo mundo comigo é diferente. Aí eu quero ler para você o que Deus deixou registrado para você. Diz assim, é o versículo 6. Qual é o salmo, pastor Marconi? Não tem problema não, se perguntar 10 vezes, eu digo 10 vezes. É o salmo 23, tá certo? Certamente que a bondade e a misericórdia. Então, certamente, ninguém diz certamente quando quer dizer talvez, né? Porém, pode ser. Quando a pessoa diz certamente, certamente é assim, o sol vai nascer amanhã. Você pode até não ver o sol nascer amanhã, porque pode estar chovendo, e você não vê o sol nascendo, mas ele vai nascer, tá certo? Então, quando certamente são coisas que não... o sol vai se pôr lá para as 5, 6, se for lá na casa da minha filha, 9 da noite, o sol vai se pôr? Vai. Certamente o sol vai se pôr. Você pode não ver, porque você pode dormir e não querer ver, vou dormir, mas o sol vai se pôr. Então, Deus está dizendo a você, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, está escrito aqui que a bondade e a misericórdia de Deus vai te seguir na terça, quinta e sábado, ou na segunda, quarta e sexta, ou no dia 1º, dia 15, dia 30, ou no quarto dia útil, todos os dias a bondade e a misericórdia de Deus te seguirá. Me seguirão, eu estou lendo por você, então eu posso dizer na terceira pessoa, a bondade e a misericórdia de Deus te seguirá. Aqui não está dizendo que você não vai ter luta, aqui não está dizendo que não tem perseguição, aqui não está dizendo que não pode vir uma enfermidade na vida, aqui não está dizendo que a gente não pode passar um aperto financeiro, aqui está dizendo que a bondade e a misericórdia. Aonde Deus tem bondade, eu acho que tem o suprimento, a provisão, o cuidado, o zelo, a proteção. Quando a gente é bom com algo, eu sou bom para minha família, não toque na minha família. Toque em mim, não toque na minha família. Então, eu sou bom para minha família, eu guardo, eu sou o homem da provisão, do cuidado, tá na minha... Não precisa se esforçar, não foi porque eu prometi o juiz ou o pastor quando eu me casei, não. É porque está dentro de mim. E todo homem deve ser assim. Como a mulher também, a mulher dona de casa, a mulher chefe de família, ela é isso. Entendeu? Ela usa de bondade, e quando a mulher usa de bondade, a mulher que usa de bondade no marido, ela pode não ter a maior riqueza, mas chegou, o cara vai tomar banho, ela não tem problema, ela leva uma chinela do cara. Isso né, é porque hoje o mundo está tão conturbado do empoderamento que parece que até dentro dos casamentos tem que o que é permitido a mulher fazer, o que não é. É permitido a mulher agradar ao homem que dá a vida dele suando, que você não tem ideia, muitas esposas não sabem a luta que é de cada marido para ele chegar de tarde em casa cansado, chega os ombros vem arriados, muitas vezes vem de pé, muitas vezes vem de ônibus, muitas vezes vem do jeito que dá, muitas vezes decepcionado, muitas vezes foi xingado, maltratado no trabalho dele, e quando chega em casa, aí fica um bocado de influência sair das portas do inferno, dizendo, você tem que ser empoderada, chegou e tem que tratar mal, e tem que desprezar. Não, não é assim, é casado, é para um proteger o outro com muito amor e um dá a vida pelo outro. Então a mulher, ela é assim, ela dá a vida pelos filhos. Por quê? Porque ela usa de bondade. Quem usa de bondade... Então, por que o pastor Marconi está falando da mulher e do homem? Bom, se a mulher e o homem, que são os meus exemplos, que eu posso ver assim na terra, usa de bondade e provê as coisas, aqui eu estou lendo para você que Deus deixou registrado no Salmo 23, que não é 3 dias por semana, nem 6, nem só na semana, sem ser no final de semana, todos os dias, certamente, tão certo como um relógio que não tenha necessidade de corda, de automático, de bateria, esse relógio vai dar a volta, assim, um relógio
um relógio das flores, pronto, que ele segue a luz do sol. Tão certo como assim, a bondade e a misericórdia de Deus lhe seguirá todos os dias da sua vida. E habita aí a contrapartida, nossa, por tanto cuidado e amor, aí esse homem que escreveu esse salmo, tá certo? Olha, nessa aqui está dizendo, diz, eu fui conferir, ver se dizia que eu podia dizer, procurei na sua Bíblia quem foi que escreveu, eu sei quem escreveu, mas eu queria que tivesse escrito na epígrafe, que às vezes está, às vezes não está. Ele diz, depois de dizer essas coisas, né? E habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias ou para toda a eternidade. Então, esse salmo é belíssimo. Eu tenho um outro salmo do 23, um sermão do salmo 23, que eu vou falando versículo por versículo, né? O que simboliza isso? Porque as declarações que Davi faz, eu vou dar só um exemplo para você. Pronto. Davi era um homem, na época que escreveu, era um rapaz, um jovem rapaz, mas teve um período que ele, um adolescente, jovem, eu não sei, e houve uma batalha que ele enfrentou um Golias. Quando ele cuidava das ovelhas, ele diz a palavra de Deus que ele, na palavra, está lá em Samuel, no livro de Samuel, não nesse salmo, tá certo? É porque eu estou pregando, aí eu tenho muita, a Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o pregador, o homem, a mulher de Deus, o pastor, ele tem esse estoque no coração. Então, ele tem facilidade de vez em quando, ir ali na gavetinha, pega uma e explica melhor. Então, em Samuel, ele diz, olha, o leão, quando o Saul perguntou, você sabe lutar? Ele disse, bom, quando o leão pegou as ovelhas do meu pai, eu fui lá e me agarrei com o leão, arranquei a ovelha da boca dele. Provavelmente, para você arrancar da boca, ele deve ter matado. Quando o urso partiu para cima das ovelhas do meu pai, eu fui lá, peguei o urso, arranquei da boca dele. Quer dizer, o cara matou o urso, matou o leão e matou o Golias. Então, o Davi era um exemplo de pastor, tá certo? Davi era um exemplo. Por que ele fazia isso? Não era ovelha? Porque ele estava cuidando da ovelha. Se alguém viesse pegar na ovelha dele, ele partia para cima. E tadinho de quem Davi partisse para cima, porque o histórico dele, né, do rei Davi, é uma história muito poderosa, e isso não é ficção, tá bom? Que fique bem claro, que seja você ateu, eu sou estoico, eu sou filósofo, glória a Deus, querido, eu também escrevo sobre filosofia, escrevo sobre pensamento, você entra no LinkedIn, tem pensamento lá, mas não mistura as coisas não, tá certo? Não mistura as coisas não. O que é de Deus, Jesus disse, o que é de César, você dá a César, né? A filosofia grega, romana, não sei o quê, é de César, e o que é de Deus, entrega a Deus, né? Então, Davi era um homem que cuidava das ovelhas. E um dia, Papai do Céu, para escrever esse salmo que eu estou lendo para você, chegou meu filho aqui, Jack Douglas. Ele me levou para um lago maravilhoso essa semana, com a esposa dele. Mais uma vez, obrigado. E Davi tinha esse cuidado. Então, a referência que Davi tinha de cuidado era de alguém que pastoreava, que cuidava das ovelhas. Por quê? Porque ele entendia disso. Ele disse, olha, não vem não. E eu acho que até os animais, os bandidos, os salteadores, diziam, rapaz, só tem as ovelhas de Davi. Aí, vamos não. O leão dizia pro outro leão, o leão dizia, rapaz, tô pensando em comer umas ovelhas hoje, despedaçar. Aí o outro leão e a leoa dizia, é mesmo, é bom, é aonde? Ele disse, as ovelhas que Davi toma conta, disse, não, vamos não, porque ali com Davi, então Deus chega para Davi e diz, Davi, do jeito que você cuida dessas ovelhas, eu vou cuidar de você. Eu sou o seu pastor, Davi. Então, Davi vai lá nesse Salmo 23, não esquece, Salmo 23, e ele já começa dizendo assim, o Senhor, meu pastor, por que ele está dizendo isso? Porque Deus disse, porque Deus fala, porque Deus faz.
Porque Deus é aquele que fala e diz certamente. E quando Deus diz certamente, querido, você pode estar com medo, pode estar com pânico, está ameaçado, tem a evidência, não tem saída, mas não tem jeito. Quando você está no cuidado de Papai do Céu, meu querido, a vontade de Deus vai te proteger, vai te livrar, porque Ele cuida, tá certo? Deus cuida. Deus cuida. Então, esse Salmo 23, né? E eu só li um versículo apenas, que foi o último versículo, versículo 6, desse Salmo que foi escrito por Davi, tá certo? E Davi, pastor, você contou tanta coisa bonita de Davi. Bom, então vamos contar umas coisas que se assemelha muito à minha vida, à vida de muitas pessoas, aquela parte que ninguém vê, entendeu? Porque a maior parte da vida da gente é a gente se gastar, se sacrificar, se esforçar, e as pessoas não esperem reconhecimento das pessoas, esperem reconhecimento de Deus, tá certo? A resposta para a tua vida está em Deus. O defeito da gente é porque a gente se mata de fazer por família, por marido, por esposa, por filho, por parente, por igreja, por trabalho, e espera que alguém diga, eis aí. Olha, é tão pouco provável que pessoas que estão competindo com você, porque nesse mundo todo mundo todo mundo querendo se destacar ou ser acima, né? Quer chegar na frente, quer passar, alguns com honestidade, outros não, mas Deus, Ele está acima, então Ele tem poder de dizer, filho amado, eu fiz você, aí Ele mesmo anota, e eis que é muito bom, e vendo que era bom, e eu tenho preparado, e eu tenho feito isso, eu tenho preparado para você ali, e eis que estarei contigo, e eu te guardarei, eu te abençoarei, eu não te deixarei, eu pego você pela mão direita, eu te sustento, eu te guardo. Mas a gente quer que a diretora do colégio elogie a gente quer que pessoas iguais a nós, que muitas vezes não tem um coração aplicado em Deus, elogia a gente, né? Elogia a gente. E a gente, em consequência, também, por não receber os elogios que a gente imagina que deva receber, aí começa a ver só as lutas. Hoje eu estava pesquisando eu estava pesquisando um assunto e me lembrei de outro assunto. Eu escrevo livros, tá certo? Eu tenho 19 livros escritos. Então, geralmente eu tenho uma ideia e tenho que correr, anotar essa ideia, depois eu elaboro um projeto dessa ideia e deixo guardado, para algum momento eu usar, mas eu tenho que anotar. E no meio dessas pesquisas, eu me deparei com a história do quadro. Você sabe o que é um quadro? Tem quadros caríssimos, de Van Gogh, de Da Vinci, de Monet, meu Deus, tem artista aí que tem um quadro que dá para comprar uma cidade inteira, é dinheiro que você não imagina. Então, os quadros, o quadro por si só é um pedaço de coisa branca que alguém jogou tinta com as ideias que ele tinha na mente. Então, o quadro por si só, ele não é nem essas coisas todas, porque ele representa o pensamento de outra pessoa. Outra pessoa imaginou aquilo e conseguiu desenhar, né, ali aquela figura e estampou no quadro. Mas a ilustração que eu estava lendo estava falando a respeito do prego. Atrás de cada quadro famoso daquele tem um prego. E ninguém olha para o prego. E ninguém valoriza. Olha que beleza de prego, está segurando um quadro que vale 5 bilhões de dólares. Não, ninguém diz isso porque é como se fosse invisível. Mas se tirar o prego, o quadro cai. Então, muitas vezes a vida da gente é dessa forma, a gente não está em evidência, as pessoas não valorizam, mas é fundamental na tua família, no teu emprego, naquilo que você faz, na tua igreja, não é valorizado, não é destacado, porque as pessoas veem como um prego normal, mas na singularidade do teu trabalhar, tem
toda uma importância, não importa se... Então a gente tem que saber por a gente mesmo que a força é um prego, e às vezes o quadro é bem grandão e um prego segura. A força que a gente tem que ter para carregar esse pesão todinho. Tá certo? Mas um dia Deus vai glorificar. Quando eu estava pensando nisso, eu digo, Jesus, eu sei de algumas histórias de prego, mas eu tenho que voltar para cá já. Eu nem costumo sair a gente chama esqueleto do sermão. Eu prego há 30 anos. Sempre a diretora da rádio disse, pastor, eu acho tão interessante você traz o esqueletinho. E quando o senhor começa a falar, mas eu trago meu esqueletinho. Eu for pregar, eu faço o meu esqueletinho. E eu tenho um livro que eu escrevi, Jornada. Ele está em inglês e espanhol. É um livro bem grosso. Eu acho que tem umas 400 páginas. É a história dos 3 pregos. E não é ficção, porque, assim, é um livro que eu tive que ter muito cuidado para não pecar, não transgredir, nem tornar ele religioso. É um livro de ficção juvenil. É muito bonito, é muito legal ter aventura. Porque, por conta desses pregos, teve guerra, era um desespero, todo mundo queria pegar esses pregos, porque os pregos que pregaram Jesus tiveram em contato na parte mais íntima de Jesus, perfuraram Jesus, rasgaram Jesus. Então, quando arrancaram, aí podia dizer assim, não, é um prego, joga fora, joga nada. O próprio Caifás, eu vou dizer um negócio que você não sabe, ou pouca gente sabe disso. E não é porque eu tenho um doutorado em teologia, isso você tem que pesquisar para saber, tá certo? Não é porque faz um curso que vai saber. Mas, por conta desse livro, um dos pregos, Caifás, tinha 2 cunhados, Caifás e Anás, ficavam brigando lá. Aqueles que julgaram Jesus, está bem pertinho da Semana Santa, você vai ver aquela cena maravilhosa. Aqueles caras eram 2 crias perigosas demais. Quando um não estava vendendo, roubando, o outro era o sacerdote. Aí quando trocava, o outro ia vender e roubar. Uma vez Jesus chegou lá, meteu o chicote, quebrou tudo, as barracas, chama-se Azorrais, né? Ele bateu e disse, você vai estar mercandejando, fazendo da casa do meu pai lugar de mercado, né? De negociação. Não era por causa da questão só de estar vendendo as coisas, é porque estavam em desonestidade. Até a ovelha para sacrifício vendia lá na porta, era um negócio horrível. E Caifás, quando mataram Jesus, Caifás, você pode pesquisar, se você sair daqui e for pesquisar no Google, nos seus IAs, vão lhe dar alguns destinos desse prego. E um dos pregos, o Caifás morreu enterrado com ele. Pensando que com o prego de lado, né, sujinho não, molhado ainda, com a marca do sangue de Jesus, nem molhado nem sujo, com a marca do sangue de Jesus, porque perfurou Jesus, achando que com aquilo de lado ele ia entrar no céu. Também não sei se foi, tá certo? Eu não sei se foi, não sei se não foi, não é o caso aqui. Eu estou lhe dizendo que ele pediu para ser enterrado com prego. E de noite, o pessoal, os beduínos, né, uns nômades, foram lá e roubaram, arrombaram a tumba e roubaram os pregos. Estou fugindo completamente do Salmo 23. Então, um dos pregos de Jesus, você vê, eu estava falando de um dia ser glorificado. A mãe de Constantino, que na Igreja Católica chama de Santa Helena, ela encontrou a cruz de Jesus e disse que ela quebrou em muitos pedacinhos e mandou para muitos lugares do mundo para passar a mensagem do evangelho. Mas um dos pregos ela mandou estirar e botar por dentro da coroa isso aí você pode pesquisar na internet, você vai achar ligeiro demais. Então, tem um dia de não ser notado, mas eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você se esforçar tanto, né, lutar tanto, se empenhar tanto, e não consegue se destacar. Agora, esse desejo que a gente tem de se destacar pelo mundo midiático de hoje. Hoje só tem sucesso quem tem 10 milhões de visualização em determinado aplicativo, quem tem
você vai assistir um programa de televisão, aí fulaninha, qual é o seu arroba? Meu Deus, essa pessoa tem arroba, eu não sabia nem que era ferrada, é um boi, é um gado. Então, não, minha arroba é fulano e fulano, é isso, né? Tá com quanto? 15 milhões de seguidores, bots, né? Robô, seguidor, comprado, mas só o fato de ter 15 milhões, onde é que essa pessoa conhece 15 milhões de pessoas, né? No Brasil temos entre 200 e 300 milhões de habitantes. Essa pessoa conhece 10% da população do Brasil. Já pensou que coisa maravilhosa? Então isso não é se destacar. E mais importante do que se destacar é você ser chama-viva na presença de Deus. Ser alvo desse cuidado que eu falei na leitura. Certamente que a bondade de Deus seguirá você todos, a bondade e a misericórdia, quase que eu esqueci. A misericórdia é o quê? Porque a gente erra, tá certo? A gente erra, a gente transgride, a gente é brabo, a gente é despeitado, a gente não quer mais, eu não aguento, eu não vou desistir. Ai, e aí Deus, aí se fosse outro assim, o gerente da gente, o chefe da gente, o patrão da gente, o familiar chato da gente, aí já ia dizer um bocado de coisa. Aí Deus não, Deus ele olha e ele usa de misericórdia esse homem demais. Aí o anjo diz assim, mas é tão brabinha, né? Brabinha ela, né? Chatinha, daí Deus eu amo demais, é linda demais. Quem foi aquele cara chato hoje? Não, foi eu não, né? Porque Deus ama, misericórdia, os olhos de Deus na tua vida são bons, tá certo? Os olhos de Deus na tua vida são bons. Salmo 23, né? O que é que segue você, né, na tua vida, né? E os versículos do Salmo 23, tudo que Jesus pregava antigamente era para a pessoa pegar aquela imagem que ele estava falando ali, ele disse, olhai os lírios do campo, um semeador saiu a semear, aí ele apontava o campo, tá vendo a estrada, o pessoal pisando, endurecida, tá vendo a terrinha fofa de lado, tá vendo desse lado tem pedra, tem carrapicho, tem galho, espinho. Então, quando Jesus falava as parábolas, ele apontava e a pessoa entendia. Então, o Salmo 23, existe essa figura, tá certo? Eu não vou fazer a leitura toda, mas eu gostaria muito que você lesse, porque ele pega algumas situações para que a gente lê aquilo e aplique a vida. Eu entendo. Tem tempestade, barco balançando, tem tufão, e raio, e trovão, e Deus disse, vai repreender para que não haja mais isso na terra, não. Ele disse que vai me colocar em águas tranquilas. Entendeu? É isso que o Salmo 23 fala, né? Ele pega uma imagem para explicar de uma forma que criança entende, doutor entende, vaqueiro entende, uma pessoa simples entende, um homem, uma mulher, todo mundo entende o Salmo 23, porque é escrito de uma maneira que todo mundo tem acesso, e como explicando como a gente precisa de Deus na nossa vida. Porque essas coisas, nenhum canto do Salmo diz que essas coisas vão deixar de existir, não. Entendeu? E Jesus já tinha avisado, os dias são maus. Então, assim, as pessoas... Ontem eu estava numa igreja, e algumas pessoas dando testemunho, aí um deles foi dar o testemunho e disse assim, porque eu saí daqui com tanto ódio, e eu não conhecia aquele tipo de ódio, uma pessoa da igreja e falando, porque eu estava com tanto ódio, eu não sei o motivo que gerou nele daquele ódio, mas eu fiquei imaginando, porque eu sou pastor há muitos anos, já pastoreei em tantos lugares assim dos mais diversos, e eu já lidei com todo tipo de gente, de um lado ou de outro, entendeu? Na igreja, a gente lida com muito tipo de uma variedade enorme de pessoas, assim, e às vezes eu vejo uma coisa que aconteceu e a gente sabe que aquela pessoa usou de muito ódio para fazer aquela coisa, no mundo que eu estou falando, entendeu? Só que eu não tinha visto alguém falando na minha frente de onde surge esse ódio, né? Essa fúria toda dentro de um homem, né? Então, a paz que esse salmo fala é para que mesmo que a gente tenha essa natureza, entendeu?
Eu não sei se é instintivo, o cara já atrás de berço. Eu sempre fui uma pessoa pacífica, meu coração sempre foi muito generoso e pacífico. Eu tenho um rompante, né? E agora que eu sou velho, eu fico um pouquinho neurótico, tá assim, meio impaciente. Eu acho que é da idade. Mas a minha índole é boa. A minha alma, eu procuro ser, pelo menos, tá certo? Então, a gente precisa de Deus. Você precisando, eu e você precisamos de Deus na nossa vida, né? E Deus se apresenta como um gerente da sua firma, como o diretor do colégio, o reitor da universidade, o cara lá que afere a sua meta. Não, ele se apresenta como um pastor. Por quê? Porque pastor cuida, está perto, tá certo? O pastor cura e está perto, viu? E ele trata a gente não com as grosserias do mundo. É uma coisa até difícil de dizer, mas assim, não tem como você tocar assim e cair aquela coisa real e você pegar. O mundo de Deus é espiritual. À medida que a gente vai pregando, a pacificação de Deus vai entrando na vida da gente, tá certo? À medida que você lê a Bíblia, à medida que você ora, à medida que você vai falando com Deus, essa realidade de Deus começa a tomar. O pastor Johnny Herbert. Meu querido pastor, eu quero falar com você que eu aprendi uma coisa de Deus ontem linda e você vai adorar. Chama-se Legendários. Eita, essa você vai gostar, pastor João, tá certo? Então, para mim entender o Salmo 23, tá falando de um homem que viveu no Antigo Testamento, que é o rei Davi, que eu falei um pouquinho dele, né? Ele quem escreveu o Salmo 23. Uns quem escreveu Aleph, outros escreveu. Tem pelo menos nove escritores do Salmo, mas a grande maioria, e esses que é assim poderoso mesmo, foi Davi, viu? Então, Davi, ele. Eu falei a parte mais ou menos que destacava, que ele lutou e não sei o quê, mas a profissão de Davi. No mundo antigo, do Antigo Testamento, você ser pastor era uma profissão das mais desclassificadas que tinha. Você vê, Davi tinha 7 irmãos. Só ele estava no campo. E na hora que chegou um profeta lá e disse, cadê seus filhos? Eles estavam nem aqui. Mas é porque não pode enganar Deus, né? E, não, tá faltando um. Tá tudinho mesmo. Não, minha irmã, minha cabeça. Tem um sujinho lá que está lá no campo, porque Davi ou qualquer pastor ficava lá deitado no meio do mato, não tinha casinha, uma Kombi, que era uma van, que tinha caminha, não, tá certo? Eu não sei nem o que esse povo comia no meio do mato, entendeu? Com as ovelhas, levando a ovelha para tomar água, levando a ovelha para comer, guardando a ovelha para dormir. Na hora da ovelha dormir, o sono do pastor tinha que ser bem maneirinho, porque animal que caça anda bem suavezinho. E ele tinha que escutar e prevenir, que era para proteger. Tinha que ver se estava com a patinha machucada, tinha que ver se estava com o focinho ferido, tinha que ver se estava animado, estava entristecida, tinha que ver se alguma estava atrás de ganhar borreguinho, né, filhotinho. Então, pastor não era uma profissão, e eu estou lhe dizendo, você pode era uma profissão sem mérito nenhum, né? Sem medíocre. Era frio, fome e fedorento. Olha, 3F. Frio, muita gente pensa que lá no Oriente não tem frio. Eu assisto muito vídeo do Paquistão, adoro o Paquistão, porque você dá um pedaço de ferro e um alicate, um paquistanês, ele faz um carro. É uma coisa. A minha filha só falta morrer de rico. Lá ele tá faltando o que? Ela diz fogo. Eles metem fogo e conseguem. Mas lá é frio. Então, naquelas terras lá, pode ter algum lugar quente, mas muito lugar é frio. Davi passava frio, Davi passava fome. Lá no campo tinha lugar. Você acha que lá no Oriente Médio tem água assim, em todo canto para a pessoa tomar banho? Então, não tinha. Então, não tinha como se refrescar, tomar um banho, né? Não tinha. E não tinha uma palavra de vai mudar, a tua vida vai mudar, papai te ama, mamãe te ama. Aliás, nem a mãe dele fala, a gente só sabe o nome da mãe dele por causa de pesquisa, mas
ninguém fala nem nada da família. Pensa uma pessoa que não vai... Sabe aquele prego que segura o quadro que eu falei agora? O prego que segura o quadro é bonito. Todo mundo... Eita, coisa linda esse quadro. 15 bilhão. E o prego lá segurando 15 bilhão sozinho. Né? Às vezes a vida da gente... Davi. Entendeu? O sustento da família era as ovelhas. Quem cuidava das ovelhas? Davi. Quem ia trocar bufete com o urso? Davi. Quem ia trocar bufete com o leão? Davi. Davi, o prego atrás do quadro, mas todo mundo só elogiava o quadro. Olha que beleza que o irmão dele, é muito lindo o irmão dele, que espetáculo. Mas aí é o olhar humano e o destino real é diferente. A bondade e a misericórdia de Deus segue os filhos, aqueles que se declaram filhos, tá certo? Então, Davi, ele não via, o meu destino, mas ele estava carregando o destino dele dentro dele. Quem botou foi Deus. O destino que Deus botou para a sua vida, quem botou foi ele. Você pode, mas não estou vendo, eu só me entendi mesmo, eu sendo até a parte do prego, entendeu? Eu que carrego esse peso todinho, fica escondido, ninguém valoriza, e é todo o tempo assim, um dia atrás do outro, e o peso é todo meu, mas vai chegar o dia de Deus honrar, que até o prego da cruz, um dia teve um destino diferente, imagine eu e você, né? Então, Davi era isso, não tinha perspectiva, não tinha, mas Deus tinha um destino selado dentro de Davi, né? A visão dele não dava para ver. É por isso que a gente, lógico, você é um homem inteligente, uma mulher inteligente, um rapaz, uma moça, uma pessoa mais madura, seres inteligentes. E a gente aprendeu a ver o possível. Minha filha, pronto, eu tenho uma filha que já adulta, aí pergunta, pai, tal coisa, aí é ligeira, a gente que é mais antiga assim já sabe, a gente já andou por cima das pedras, a gente sabe o caminho, e a gente sabe se é ou não é, entendeu? Pode dizer 1000 pessoas, a pessoa, não. Pai, como é que você sabe disso? Eu nem sei, minha filha, a vida, a gente vai aprendendo com a vida, vai aprendendo, então a gente já sabe daquilo dentro da gente, tá certo? Então a gente aprendeu que a gente só considera possível aquilo que a gente pode medir, tá certo? Você pega aí, vou botar um tambor de água, aí você em cima de um carro, aí será que esse carro aguenta? O motorista do carro diz, pesa quantos quilos? Tem uns 80 litros, 800 litros, sei lá. Aí o carro dá, quer dizer, ele sabe, o proprietário ele sabe. Então, a visão dele é de acordo, só que no mundo de Deus, o que está selado dentro de mim, você, a promessa de Deus, que quem colocou é ele. A gente não pode ver porque a gente consegue raciocinar. Como é que Deus vai fazer isso na minha vida? Porque eu já tentei e foi muito. As 2 vezes que eu fui lá, bater a porta da minha casa, o povo ignorante, povo chato, me deu foi ódio, eu já disse até que eu não vou mais lá. Então, o teu destino vai até aquela porta que fechou, porque é aquilo que você consegue compreender. Deus é um Deus que passa, inclusive, por porta, né? E passa pelas portas dos corações de quem decide as coisas, tá certo? Deus transforma coração de pedra em carne. Para tu ter uma ideia, o cara tem coração de... Quem está dizendo isso? A Bíblia. É porque eu não preciso ficar dizendo, porque está lá em canto tal. Quando eu ficar citando assim, você pode gravar e anotar, não tem erro, você pode pesquisar que está lá na Bíblia, tá certo? Deus transforma o que ele quiser, na hora que ele quiser, segundo os seus bons propósitos. E a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus para a tua vida é boa, é perfeita e é agradável. Boa, perfeita e agradável, tá certo? A vontade de Deus. Então Deus pegou essa vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, misturou com bondade e misericórdia, juntou tudo, jogou dentro de você. Aí o que é que você vê do lado de fora? As lutas. Né? O prego não vê nem a beleza do quadro do lado de fora. Né? Agora me peguei com essa história do prego. Daqui a pouco alguém diz, pastor, mas quando tira essa história de prego, está na Bíblia? Não? Bom, a Bíblia fala desse prego, né? Então, está dentro da Bíblia também. Né? Então, não viu, às vezes não dá para ver. Não quer dizer que esse destino não esteja dentro de você. E eu te garanto, Deus existe. E a promessa dele na tua vida vai se cumprir em nome de Jesus, tá certo? Então, o Salmo aqui fala de diversas situações, né? E colocando cada situação da tua vida, demonstrando que Deus é com você. Olha, a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Na primeira balançada que alguém balançou você bebê, que escorregou,
Porque tem gente que levou queda de bebê, ninguém nem contou os outros, porque senão... Diz que tem até um código entre os homens, né? Se der uma queda no bebê, ninguém conta ninguém, acabou a história. Se tiver 4 homens, algum bebê cair, os outros viram logo pro outro lado, já juntou, limpou e tal. Ninguém conta a mãe de ninguém, não, porque é um código secreto dos homens, né? Então, desde a nossa infância, desde a tua primeira febre, desde uma virose, desde aquela vez que quase você morria afogado, desde uma vez que você se perdeu, desde uma vez que você estava morrendo de medo por não ter quem de nada, e você estava pensando que ia acontecer uma coisa muito ruim, porque você viu que tinha uns pessoal lá, e Deus guardou cada situação da minha e da tua vida, nas besteiras, nas coisinhas escondidas, sabe das vezes que eu e você não se contaminou para terminar num hospital do tipo que tem aqui no Rio Grande do Norte, chamado Giseudo Trigueiro, que é de doença infecto-contagiosa. Você não sabe às vezes que Deus guardou a mim e a você, tá certo? Porque a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa do Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus, quando você nem Deus pensava, nem queria saber, nem acreditava, e não sei nem qual foi a época da sua vida, já havia bondade e misericórdia todos os dias, te seguindo. E eu me lembro uma vez, quando era criança, a gente roubava. Ninguém roubava porque era pobre, não. Roubava porque as crianças da minha época roubavam fruta, né? A gente roubava fruta. Goiaba, o meu território lá, né? Que a gente tinha um domínio, era goiaba, azeitona e manga. Não tinha caju, essas coisas. Tinha goiaba, azeitona e manga. E a gente era tipo uma forrageira para comer, entendeu? Aí a gente roubava. E se não desse para roubar de dia, a gente já tinha virado especialista, a gente subia na árvore de noite também. Tinha uns muros que tinha aqueles cacos de vidro. Se você caísse estrepado em cima daquele muro, você estava perdido. E uma vez eu estava lá em cima do pé de mangueira, foi quando eu aprendi que galho de mangueira era diferente de galho de goiabeira. A goiabeira suporta muito bem o seu peso. Ele pode ser até mais fininho, ele inclina, se torce todinho, mas é difícil de quebrar. Já a mangueira, às vezes parece que tá bem grossona assim, mas tem cupim por dentro. Quando você pisa, prau, e eu saio quebrando os galhos tudinho, e eu quase caí em pé, mas não machucou nada. Corri para casa desconfiado, branco, tá certo? Uma vez eu tava correndo, fazendo delinquência lá no centro da cidade, um Volkswagen me pegou, um Fusca, um Volkswagen me pegou, pum, jogou lá no céu, onde o pessoal disse que eu voei mais de 5 metros. Caí, já saí na carreira, corri na mercearia, cheguei em casa branco, todo desconfiado. E você sabe por que não morreu? Você sabe por que você não morreu? Porque as misericórdias do Senhor te seguirão todos os dias da minha vida. Você nem sabia, tá certo? Por quê? Porque tem promessa, entenda, tem uma promessa, tem um destino da parte de Deus dentro de você. Não é possível que você não consiga entender isso, querido. Você consegue gravar você consegue gravar a música daquele forró que não sabe nem falar, aquele que não tem pescoço, aí você gravou a música todinha. Eu tô dizendo uma coisa pra tua vida e você não consegue acreditar e decorar, tá certo? A misericórdia de Deus, tô só te explicando, viu? Às vezes, pensa na tua vez por outra, você diz, meu Deus, porque ó, às vezes acontece, né? Chama pensamento intrusivo ou rememorar, tá lá na gavetinha, daí de repente, mas foi mesmo, um dia desse eu quase morri afogado, né? Não teve, bem pertinho, né? Quase morri afogado. Ou então, pronto, uma vez eu mergulhei num canto, e toda vez que a gente passava nesse canto, depois descobriram que lá embaixo era cheio de touca, assim, e eu podia ter sido espetado, empalado, né? Feito um espetinho de cachorro. Mas não, Deus guardou. Na hora de mergulhar, ele soprou um pouquinho para a direita. Você está entendendo o que é a misericórdia? Não sei o caso da tua vida, mas todo mundo tem um caso desse, tá certo? Você nem conta. Nem lembrava, né? Aí vem o pastor Marconi, hoje você estava tão quietinho, o pastor Marconi lembrando um negócio desse. Não é não, né? É porque Deus me mostrando que se não fosse a misericórdia do Senhor, é a causa de você não ter... as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E da mesma coisa que eu disse, certamente, do mesmo jeito que todo dia o sol nasce, todo dia, e se renova, as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã, porque do jeito que a gente gasta, tá certo? E eu fui um que eu devo ter gastado bastante, entendeu? Eu e alguns amigos meus, a gente deve ter gastado
todo o estoque das 7 vidas dos gatos, tudo que tinha direito, mas a misericórdia, todo dia de manhã, Deus tem misericórdia nova para você, minha filha, meu filho. Olha que amor maravilhoso, né? Tem misericórdia todo dia, todo dia. Não, mas é porque é muito difícil. Não, em nenhum lugar eu vou 30 anos pregando. Nunca você vai ver eu dizendo que vai ser um mar de. Procura um pastor para conversar. O próprio pastor João que entrou aqui, ou qualquer outro. Pergunte a vida de um sacerdote. Não tem mole, não. É difícil. Mas tem vitória. Tá certo? Tem cuidado da família, tem bênção, tem provisão, tá certo? Deus é com você. E se importa com você, né? É diferente de outras pessoas que fazem declaração, né? Políticos, eu gosto, não. Deus ama e cuida de você, tá certo? Bom, como eu falei, Davi não era referência, vou voltar para o texto, né? Davi não era referência para ninguém. E o pessoal ainda escondia, né? Eu acho que se envergonhava dele. Diz que ele era vermelho. Ele parece. Eu tenho um filho chamado Elias Levi. Eu acho que quando eu olho para Elias Levi, eu vejo como Davi, que tem o cabelinho meio vermelho. Se botar ele no sol, e é brabo, é valente o menino. É meio que tá vendo Davi, eu acho, né? Então, por fora, ninguém dava nada por Davi. Por dentro, sabe o que Deus disse de Davi? Disse: achei Davi. Um homem segundo meu coração. Olha só, a gente por fora, furioso. Rapaz, isso aqui é vida. Todo mundo no bem bom, uma hora dessa tá todo mundo jantando, tomado banho, cheirosinho, recebendo um cafunézinho na cabeça, e ele lá no meio do mato, nos carrapichos, as muriçoca, Pastor Marconi, no Oriente tem muriçoca, eu não sei, querido, todo canto tem mosquito, a gente só muda o nome, né? Lá em Manaus é Carapanã, eu acredito que deva ter mosquito lá para o Oriente também, porque ele usava óleo na cabeça para afugentar os mosquitos, então, por fora ninguém via nada, por dentro, olha Deus como é que olha você, por isso que você não pode se olhar pelos olhos dos outros, se olhe pelo que está escrito aqui a seu respeito, olha. E essa aqui que é grossa e antiga, tem 1.700 páginas, tá certo? Aqui diz o que é que Deus olha você. Aí todo mundo olhava para Davi. Sabe como é que os irmãos de Davi olhavam para ele? É tu, rapaz, que só cria problema. Quando ele foi lá na própria guerra do Golias, os irmãos, você, tá pensando que a gente não sabe quem é você, não? Tipo assim, seu maloqueiro, você é um cara que só cria problema. Quer dizer, todo mundo só olhava para Davi e ele era o prego que sustentava o quadro, entendeu? O quadro bonito, o prego era Davi que sustentava, mas ninguém valorizava, o pai dele não valorizava, ninguém valorizava. Aí, quando chegou a vez de Deus ver se valorizava, Deus disse: achou quem, Deus, né? Os anjos perguntando, aquela conversa maravilhosa no céu, Deus conversando. Achou quem? Ele disse: achei Davi. É um homem segundo meu coração. Quem é que não quer ter um coração segundo o coração de Deus? É a pessoa que o coração procede a saída da vida. Por isso que Davi não perdia batalha de jeito nenhum. Não perdia batalha. Não estou dizendo que não tinha batalha, não. Tinha batalha e tinha muita. A questão é que ele não perdia batalha. Tá bom? Você está entendendo esse cuidado de Deus do Salmo 23? Enquanto não está dizendo que Davi tinha um banquete, não. Então, se você está passando um momento de dificuldade financeira, a provisão, os armários, bom, o provedor é Deus. Tá certo? Bondade e misericórdia me seguirão. Deus, é porque a gente deixou de acreditar nisso. Só que eu sou de uma geração do levanta e anda em nome de Jesus. Uma vez eu estava na repartição, uma pessoa na Espanha, eu não me lembro agora se estava na Espanha ou era na Itália, e mandou uma mensagem para mim, e hora eu digo: peraí, não desliga aí não. Aí fui no banheiro, lá da repartição, me lembrei disso agora, que hoje agora é a sede do Correios. E fui no banheiro, botei a testa no chão e orei, mas orei como se eu estivesse no altar da casa de Deus. Intercedi pela situação daquela pessoa. E depois voltei, eu disse: você sentiu alguma coisa? Aí ela disse: senti. Não tem continente, não tem mar, não tem distância. O poder de Deus, ele cuida e vai. Tá certo? O poder de Deus cuida e vai. Tá bom? Então, é um homem gentil, quer dizer, um coração como um cordeiro,
e valente como um leão. Por isso que Davi é o exemplo de Jesus, né? É uma figura, né? Um tipo de Jesus, né? Adorava a Deus, né? Porque Deus tem poder, né? Deus tem poder na sua vida, né? E tem um controle, né? É, quando eu falo do controle de Deus, tem duas coisas que me chocam bem lá no livro de Gênesis. Uma é porque toda luz pronto, eu estou com um projetor aqui de luz, é luz fria, mas tem um tipo de combustão no LED dele, né? Só acende, qualquer coisa para acender precisa de combustão. Uma fogueira, uma lâmpada fosforescente, uma lâmpada PL, todas elas, em algum momento, entra a eletricidade, dá a combustão e ali acontece a iluminação. Deus, ele é difícil da gente compreender essas coisas, porque Deus, ele disse, haja luz, tá certo? E tudo se fez claro. Bom, só depois, mas depois é que ele disse, rapaz, eu tenho que criar o mesmo negócio. Ah, é mesmo, é isso mesmo. Aí ele criou o sol. Mas ele já tinha criado a luz, entendeu? O poder de Deus não é de acordo com o que você compreende. Então, é porque é um exame que eu preciso. Querido, quando Deus quer, eu cheguei no hospital, um delegado de polícia com 2 pistolas, um bocado de capanga atrás dele, o pai dele atrás de operar, e o médico disse, aqui não tem, parece que o médico disse, não tem na terra. Era uma cidade muito brava, não vou dizer o nome da cidade não, que é para o povo depois não querer me pegar. E aí, o pai dele lá tinha que cortar a perna do pai. E o pai trabalhava com feitiçaria. E não era Umbanda, era feitiçaria, era outra coisa. E não, o médico disse, eu não opero, porque a primeira vez que o delegado foi falar com ele, aí 2 tipos de gente que tem um altivez muito grande, né? Delegado de polícia e médico. Aí 2 bicudos não se beijam, aí parece que não prestou muito, não. O outro irmão foi lá e disse, pastor, meu pai, não sei o que, 5 horas da manhã. Bom, me leve lá. Aí me levou lá no lugar lá, no hospital, e cheguei lá. E eu já trabalhei em hospital há muitos anos. Eu não vou ensinar você como é que você entra em hospital, mas se você botar uma determinada postura, você vai embora, ninguém olha nem para você. E eu já tenho esse meu jeito assim, aí já cheguei, fui. Mas fui que fui, olha como eu fui. E eu já estava lá não sei aonde, aí eu vi uma portinha aberta lá no final do corredor, e quando cheguei lá nessa porta, aí estava um assistente social. Bom dia. Entra, eu disse, posso orar por você? O cara estava assim com a mão na cabeça, assim. A primeira resposta que ela deveria ter dado era não. Primeiro que não pode nem entrar assim, que aqui é assistente social. Pode não. Só que quando é de Deus, é de Deus. Pode. Peguei, bota uma mãozinha aqui em cima, botei a mão em cima, botei a outra assim, a minha mão esquerda em cima dela e a mão direita assim. E orei por ela, e ela chorou. Estava escutando Roberto Carlos, assistente social, no radinho. Um sonzinho, um negocinho de som. Que negocinho. Aí terminei de orar e eu sou muito alesado, assim, muito esquecido. Assim, quem me conhece nas igrejas que eu pastoreei, diz assim, foi que o pastor Marconi disse, pode voltar lá e dizer de novo que ele entendeu nada, não. Terminei de orar, não ia me embora, comecei a sair, quando eu dei uns 3 passos, ela disse, moço pelo jeito de falar, né? Diga. Aí ela disse, não, obrigado, e você queria o quê? Eu digo, hein? Ela disse, você queria o quê? Aí eu disse, é. Não, é porque eu vi assim, ela disse, vamos cuidar. Aí, tá, o prontuário dele tá aqui. Quando a gente sai dessa sala dessa assistente social, que pega, em vez de voltar para o corredor para cá, ela dobrou para um corredor à esquerda. Não deu 5 passos de cara com esse cirurgião, que era o Galáxias. Esse cirurgião, e eu sei que tem muito cirurgião bom, e esse pessoal de pronto-socorro é bom mesmo. O pessoal fala mal, é porque a demanda é alta, mas são profissionais maravilhosos. Inclusive, que Deus abençoe a cada profissional de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro,
nutrição, médicos, médicas, nutricionista, o pessoal da cozinha, aquelas equipes maravilhosas, viu? Que eu sei que tem ajudado a sustentar muitas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Aí, pum, de frente para o médico, doutor, o pastor aqui veio falar do paciente. Ele disse, de quem? Esse desse aqui, doutor, que tem a cirurgia do pé com a perna, não sei o que. Ele disse, ele está em jejum? Ele disse, tá desde ontem em jejum. Ele disse, pode, agora de 9h30? Quando Deus quer fazer, entendeu? Se fosse pelo processo burocrático, procura o governador do estado, vai para a secretaria, procura o deputado se escondendo de você, e não sei quem, bababá. Deus não, Deus ele vai e consegue as coisas, porque Deus ele tem domínio e poder. Não é maravilhoso isso? Né? Karina, a mãe do Davi, tá falando de Davi agorinha, Karina. Deus abençoe você. Bom, então Deus criou, assim, ele fez a luz e depois fez o sol. Mas tem um texto em Êxodo que é maravilhoso, que, assim, houve treva na terra. Então, se a pessoa fosse hebreu, na casa da pessoa tinha um buraco no céu e a pessoa conseguia ver a luz das estrelas, da lua e tudo. E na outra, que não era dos egípcios, não conseguia ver. Como é que pode a pessoa separar, tirar a luz de dentro da escuridão, entendeu? É isso que Deus faz. Isso eu estou falando de coisas assim, grandiosíssimas. Imagina na minha vida e na tua vida, querido, o que é que Deus não pode mover nessa noite, tá certo? Eu acho que agora você está com vontade de ler o Salmo 23, tá certo? E Deus vai criar coisas grandes na sua vida, em nome de Jesus, né? Então, Deus faz algo e depois é que a gente vai entender. Por isso que eu citei esse negócio da luz e depois ele criou o sol. Primeiro ele fez, mas como é que ele fez a luz? Não sei, querido. Quando você chegar no céu, você vai perguntar a ele. Deus, me diga uma coisa, aquele negócio da luz, ele diz assim, diz que lá no céu não tem luz também. Você sabia disso? Apocalipse diz que o próprio Deus é a luz. Então, eu acho que Deus, quando criou luz, ele disse, permita que minha luz invada aí toda essa sem forma e vazia, essa escuridão, e quando Deus manda as portas se abrir, os céus se abrir, ele se abre e a luz dele chega na tua vida. Tem gente aqui procurando uma solução para a vida dela, para resolver alguma situação, e a luz de Deus, ele clareia para a gente ter discernimento e tomar a melhor solução, viu? E você vai tomar a melhor solução em nome de Jesus. Então, Deus faz algo primeiro, depois é que você vai entender. Às vezes um negócio que não deu certo, aí lá na frente digo, olha, por isso que Deus não deixou. Tá vendo? Por isso que Deus não deixou. Ele me guardou, ele guardou você. Tá bom? Aí não reclame não, tá certo? Então, não tem nada, né? Montanha, problema, situação, doença, circunstância que Deus não possa resolver. Não tem. Tá certo? Quando ele quer resolver, eu já vi gente é porque, como eu sou pastor, aí tem muita gente que é das igrejas que eu pastoreei e sabe. Aí se eu disser um exemplo, a pessoa diz, o pastor estava falando aquele caso, entendeu? Quando eu cito assim, eu já tento até distanciar para a pessoa nem... Eu não vou... E principalmente se for alguém que me contou uma coisa de confidência, aí isso aí eu não digo nem a minha esposa, sabe? Não tem, ninguém sabe. Isso aí não tem como ninguém saber, de jeito nenhum, tá bom? Não tem como, porque o que é da parte de Deus, que entrega a gente para cuidar da parte de Deus, a gente não passa ninguém. Eu ou qualquer outro ou deveria ser assim, né? E Deus é a fonte rapaz, Deus é a fonte da minha vida e da tua vida. Jesus, eu acho que já é 1 hora de eu falando e eu vou terminar, porque terminar que eu digo assim, vou já terminar, porque hoje eu não gosto de passar mais de 1 hora, não. Então fica grande demais e fica, tá certo? Então você não pode ficar amargurado, desestimulado, desesperançado, sem esperança, porque, bom, eu falei de todas essas coisas, né, de todas essas lutas. Falei que tem um cuidado e tem a luta. E falei que quem tem esse cuidado vence, tá certo?
E o nome da tua fonte, né, é Jesus Cristo, né? Mais uma vez, a figura do pastor é porque o pastor, ele olha a ovelha. E a Bíblia, toda a Bíblia diz, e vendo o Senhor, Deus nos vê, rapaz. Deus vê você, Deus vê a mim, né? Ele guarda, ele sara, ele cuida. Mas é porque tem muita gente que hoje deixou de pedir, de buscar, de acreditar. Eu sou de uma geração que, quando uma criança adoecia, aí tinha uma senhora idosa, cada interior tinha uma senhora idosa que rezava, chamava as benzedeiras, rezada. Ninguém ora mais, ninguém pede oração, ninguém confia na oração, ninguém confia na intercessão de Deus. Isso precisa ser mudado, tá certo? Quem tem interesse de arrancar Deus da sua vida é o inimigo das nossas almas, que quer roubar, matar e destruir. A gente não pode dar vazão a esse tipo de coisa, né? Então Deus disse, como eu falei, né? Davi, eu vou ser para você, do mesmo jeito, um exemplo do que você é com essas ovelhas. Eu vou te guardar, eu vou proteger. A Bíblia diz que Deus não dorme. Então, enquanto você está dormindo, eu estou guardando. Você já imaginou que o cuidado de Deus quando a gente está dormindo? Você sabia que quando a gente entra num determinado sistema zen de sono, muda a batida do coração, muda a respiração. Você sabia que deixa de babar? Você sabia? Porque senão você morria afogado. Por isso que você acorda com a boca seca. Porque deixa de babar. Por quê? Porque Deus tem cuidado. Ele diminui a batidinha do coração. Ele diminui a respiração. Ele controla tudo. Você muda de lado, que é para a circulação ficar circulando dos dois lados. Olha o cuidado de Deus. Você está dormindo, está anestesiado, você não está cuidando de nada. Acorda de manhã e tem gente que nem agradece. Tá bom? Podia cair uma estrela, um avião. Nem cai, você acorda maravilhoso. Aí tem umas coisinhas para resolver. Pô, pense nessas coisas, quantas você não já resolveu, né? Vai resolver também. E Deus é com você. Vai dar certo em nome de Jesus, tá certo? Ele nos guia. Toda o salmo, né? Guia a pasto verdejante, guia minhas águas. Deus te guia. Só que as pessoas não querem mais andar com Deus. Não quer ser guiado, tá certo? Vamos ser guiados por Deus. Quando essa casa que eu estou aqui, quando eu saía de manhã, eu saía igual um foguete. Eu não ando mais, eu tenho uma moto pequenininha, bem fraquinha. Mas eu tinha moto de correr mesmo. Quando eu saía daqui dessa casa que eu estou aqui, dentro desse carro agora, eu soltava para chegar ligeiro, trânsito pesado, punho colado, sobe ponte, desce ponte, mas quando eu chegava lá numa ponte muito bonita, tem na capital lá, ela fica no meio de um rio com o mar, bem alta. Chegava no canto mais alto da ponte, ela dizia, bom dia, Jesus! Eu esperava chegar no canto mais alto que eu podia, para dizer, bom dia, Jesus. E eu escutava, olhando no seu olho, bom dia, meu filho. Cada um tem a sua fé. Ó Deus, abençoa meu dia. As pessoas não querem, né? Mas queira, tá bom? Me faz deitar, né? Eu acabei de falar do sono, né? Como um pai, como uma mãe que... ele era muito bravo, ele é muito bravo ainda, mas quando ele era pequenininho, aí para botar ele para dormir, ninguém... ele era bravo demais. Eu dava 5 balançadas. Um dia desse eu botei aqui, aí ele botou o coração aqui. Ele é grandão, né? Porque ele demorou 20 anos para vir, né? Ele é grandão, mas novinho. Aí eu botei ele aqui segurei assim, aí botei ele aqui no meu peito. Eu disse, você conhece a batida do meu coração? Eu disse, conheço. Lhe acalma, ele disse, acalma. Deus cuidando de você, tá certo? Põe você, me tome em teus braços de amor, que você receba um abraço de Deus na tua vida. Me faz deitar como um pai, né? Botando você. A ovelha não é independente de nada. A gente está vivendo um mundo que todo mundo... Você é independente, você é empoderado, você é empoderada, você é Superman. De um lado, super estimula, do outro lado, abate as músicas depreciativas. Se a gente for dar valor e importância ao que vem aos nossos ouvidos do mundo, tá ruim para a gente se situar, né? Mas eu estou te falando
de um Deus que é provedor na nossa vida. Mulher, eu estou tentando um emprego, homem, eu estou tentando um emprego. Quantas vezes você disse assim, Deus, eu fui pedir um emprego a uma pessoa, eu morava em Manaus, e eu trabalhava no meio da selva, era ruim demais, os carapanã me comendo, melado de óleo disso, todo dia era uma coisa, mas é um emprego decente. Aí fui trabalhar na Kodak. Não, fui pedir emprego, né? Cheguei lá e disse, vai ter aula, prova de conhecimento disso, daquilo, uma firma, uma empresa. Nunca tinha visto falar daquilo, meu Deus. E vai ter um psicoteste. Moço, o que é psicoteste? Aí, ele disse, não, vai fazer pergunta para saber. Até quem foi me explicar, não sabia explicar dele. E botaram lá, eu acho que de 10 perguntas eu errei 32. Pense numa prova que foi um estrago. E depois teve o psicoteste. Só que eu falei com a moça do psicoteste assim, meu filho, errou tudo. Errou tudinho. Mas vamos aqui que a gerente quer falar com você. Aí a gerente perguntou 3 negócios lá, ela disse, olha, sua prova foi ela disse assim, sua prova foi um estrago. Mas você tem um jeito de falar que passa uma verdade que a gente vai contratar você. Pega de 5 horas da manhã até 1 da tarde, recebendo filme, anotando e fazendo lá as coisas que tinha para fazer, era um negócio de doido. Quando Deus quer abençoar a vida da gente, até a prova pode ter sido um estrago. Mas quando Deus quer abençoar, vai. Tá bom? Quantas vezes? Agora, eu estou em Natal, eu tô me preparando para ir para os Estados Unidos, eu estou tirando a documentação. Pediram uns documentos, aí disseram, não, mas isso aqui é no banco, só a taxa é R$ 400 e mais não sei o quê. Deixa eu ir lá. Fui lá, quase eu não saí, o gerente começou a conversar comigo, pegou uma amizade, me deu o telefone dele. Diante de Deus. Estou com o telefone, não. Mandou uma mensagem para mim. Quando Deus quer fazer. E resolveu. Claro que resolveu. Fui lá, saí com o papelzinho na mão, assim. Eu até disse isso essa semana. Quando Deus coloque. Também não tem que estar toda hora. Você tem a certeza, você tem a fé, você tem uma vida. Senhor, eu sou teu, minha vida é tua, minha casa é tua, meus filhos é teu, tudo que é teu é teu. Cuida de mim, Jesus. Pronto. E vai confiando. Então, nem toda hora a gente está lembrado, sei lá, às vezes está desesperado, né? Mas Deus já tem em você, você tem as marcas de Cristo na sua vida, tá certo? Eu não sei quanto tempo eu tenho que finalizar, que é a hora, tá certo? Bom, ele trata com a ternura, né? Leva águas tranquilas para que a gente possa se fortalecer. Enquanto a água está turbulenta, você a pessoa descansar nadando contra um rio? Tem como descansar? Nadando contra o rio? A correnteza descendo para cá e você metendo braço e perna tentando subir, não vai descansar, tá certo? Ele leva água tranquila, dizendo que ele vai criar um espaço para você se fortalecer, se robustecer, se recompor, se reedificar, tá certo? Nele, né? Como eu disse, já trabalhei em tanto canto, já trabalhei em selva, já trabalhei em navio, e quando as águas estão agitadas, misericórdia, né? Ele leva a água tranquila, né? Ao porto seguro, descansar, viu? Pensa de Deus vai acontecer na tua vida. Eu tinha anotado, eu estava lendo aqui, porque eu anotei uns versículos e eu comecei a falar muitos exemplos antes, tomou muito tempo, né? Deus te faz deitar em lugar de provisão. Pastos verdejantes, leva-me a pastos verdejantes. Ele nos leva ao lugar da provisão dele. E eu já fui usado para abençoar pessoas nesse sentido, sem nem tá planejado da minha parte. Me deu aquela vontade e eu fui e fiz. E aquela pessoa foi imensamente impactada como é que Deus, quando quer fazer, ele faz. Tá certo? Me levas a pastos verdejantes, né? O lugar da provisão do Senhor.
Aquele lugar que papai está aqui, tá certo? Se ele leva passos verdejantes, ele vai tirar você de lugares e situações de desconforto, de medo, de privação, tá certo? Todo mundo tem um momento de luta, de privação. A pessoa, a vida linear, primeiro que não é nem vida. Se tiver tim, não é vida, não. Passei vida, pim, 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 tá bom? Pim, o monitorzinho para cima e para baixo, aí é vida. Se tiver linear, tim, aí não, nem é bom e nem é vida, tá certo? Por isso que a vida da gente tem altos e baixos, tá certo? É, e se alguém dessas pessoas, eu não sei quantas centenas de pessoas tá assistindo, né? Chegou aqui com tristeza, raiva, amargura, traição, falta de perdão, é, Deus está te conduzindo a lugares de tranquilidade, viu? Deus vai conduzir para lugar de tranquilidade. Deus vai chegar com a provisão na tua vida, viu? Você abre mão do peso, né? E vai até a presença de Deus. Hoje é dia de declarar, né? Declarar o primeiro versículo que eu li. E qual foi o versículo, pastor Marcão, que você leu? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus. Sabe, eu estava me lembrando de um homem muito abençoado, ele faleceu na pandemia. A enfermeira disse que ele faleceu louvando a Deus, e a voz dele era belíssima. Ele cantava assim: por que me trouxe aqui? Você já viu? Por que me queres, Deus, tanto assim, se contra ti pequei? Já viu, Lázaro? Minha vida eu destruí, como errei, por que me queres tanto assim? Aí tem a parte que Deus respondeu: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser seu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filha, vem ser mim. Filho, eu quero ser seu Deus, porque eu te amo. Que Deus abençoe e te guarde. A paz do Senhor Jesus. Programa Dias Melhores com seu amigo, o pastor José Marconi. Fica na paz.